Paz seja convosco. Mais um dia que nós despertamos para reverenciar, louvar, adorar e bendizer o único Deus, aquele que é digno de receber glória, honra, louvor e majestade. Nós estamos reunidos nesta manhã, ainda de uma forma virtual, por zelo pela sua vida. O que eu tenho visto no meu Facebook, tenho comentado com a minha esposa, é que a cada 3 postagens tem uma mensagem de óbito. Pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, pessoas famosas. E por mais que algumas ideologias ou pensamentos digam que é uma grande teoria da conspiração, quando nós começamos a ver pessoas que não são conhecidas ou são conhecidas do público falecendo, nós vemos que a coisa ela é mais séria do que se aparenta. Não é para você entrar em pânico, não é para gerar nenhuma histeria, mas nós temos que nos cuidar. Também penso na condição financeira, em especial daqueles que moram longe, que são a maioria da nossa igreja, em que demandaria também um grande custo dessas vidas para se deslocarem até aqui. Por conta disso, nós continuamos nesse meio remoto. Um pastor amigo meu decidiu abrir a igreja e ele e mais 7 pessoas estão contaminadas neste momento, uma igreja do tamanho da nossa. Então a gente vê que ainda é tempo de você ter zelo e cuidado. Se você não pegou, se cuide. Se você pegou, cuide dos seus. Nós não sabemos o que pode acontecer no sentido de se pegar uma segunda vez, não sabemos. É tudo uma grande incógnita, mas nós sabemos que nós temos um Deus soberano sobre todas as coisas. E é nele que nós confiamos. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, te louvamos pelo privilégio de nos unirmos aos nossos irmãos, seja de uma maneira física ou remota, por todo mundo. Pessoas que buscam a tua face, buscam o teu conhecimento, o teu entendimento, e que não querem, Pai, apenas um cristianismo superficial. Querem conhecer mais do Senhor. Peço que o teu Espírito Santo nos oriente nesta manhã. Amém. Que o Senhor possa, Pai querido, trabalhar no nosso coração, tirando, Pai querido, aquilo que não te agrada, trazendo à nossa consciência os nossos pecados, e que através deste estudo desta manhã nós possamos conhecer mais do Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém. Quero mais uma vez saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer porque você está aqui comigo. Seria sem sentido a minha pessoa falar sem ter quem recebesse. Pelas madrugadas, entendeu? Antes da escola dominical e também do culto, eu oro para que você esteja desperto, para que você tenha a conexão da internet, para que você possa ouvir. Então, todas essas situações, elas estão debaixo da oração ao Senhor, para que você tenha um tempo abençoado na presença dEle. Quero convidar você a compartilhar com seus amigos, convidar outras pessoas para poderem ouvir este estudo, se você acha que tem te abençoado, que você possa também abençoar outras vidas. Quero pedir que você também chegue mais cedo um pouquinho para você louvar conosco. É um tempo importante de louvor em que nós nos unimos, mesmo de uma maneira remota, nós nos unimos em uma só voz. E nós temos meditado nos 10 mandamentos. Já estamos entrando no dia de hoje
no 8º mandamento. Então nós caminhamos para o fim. Cada mandamento, normalmente, nós temos tido 2 encontros. Então, em um mês, nós olhamos 2 mandamentos. Então, teoricamente, em mais um mês e pouquinho, nós estaremos finalizando o estudo dos 10 mandamentos. Eu quero pedir para você já estar orando, para que Deus ele me oriente, me dê a direção sobre qual o próximo estudo. Também informo a você que a noite de hoje vai ser o Salmos número 6, tá? E após esse salmo nós vamos iniciar o estudo, não na semana que vem, talvez daqui a 3 semanas, nós vamos começar a estudar o livro de 1 Pedro, tá? Eu tenho orado já há algum tempo, eu estava entre alguns livros e esse livro ele me saltou à mente. Quero pedir que você, dentro do seu tempo devocional, se você o tem, você possa inserir a leitura de 1 Pedro, para você já começar a ficar familiarizado com o que nós vamos tratar. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, que é o texto base da nossa Escola Bíblica Dominical dos 10 Mandamentos. Êxodo capítulo 20. Abre aí, por gentileza. 20. Êxodo capítulo 20, verso 1 em diante. T. Você pode repetir comigo? T. Ninguém repete. T. Minha esposa repetiu. Êxodo capítulo 20, verso 1 em diante, diz o seguinte: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de descanso, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento, verso 17: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Palavra do Senhor. Amém. Amém? Nós vamos trabalhar hoje, a partir de hoje, o 8º mandamento: não furtarás. Não carece de fazermos revisão do último mandamento da semana passada, de adultério, porque nós vamos começar um tema novo, que é sim ligado aos anteriores. Mas eu me peguei pensando, qual será o que nós quebramos mais? E aí eu comecei a analisar do primeiro e fui até o último. E eu comecei a ver que nós pecamos de igual maneira em todos. Nós quebramos todos. Esse não furtarás ou não roubarás é algo que, de uma maneira muito singela, nós cometemos. Em todo o tempo. Eu estava fazendo o último imposto de renda da titia. E aí eu comecei a montar o imposto de renda dela. E aí eu tinha em mãos uma nota fiscal. E a nota fiscal,
foi tirada de um exame de uma radiografia panorâmica para minha filha. E na hora, quando a gente sempre fazia, né, sempre te pedia a nota fiscal em nome dela, e aí eu peguei e coloquei o nome dela. E aí eu peguei e fui fazer o imposto de renda. Quando eu fui fazer a declaração dos gastos médicos, estava essa nota no meio. E eu parei, eu olhei e falei assim, será que é certo eu colocar esta nota fiscal, que não foi um serviço prestado a ela, no imposto de renda dela? O que eu estaria fazendo se eu inserisse? E aí você, quando começa a pensar desta forma, você começa a expandir um pouco mais a abrangência dos mandamentos do Senhor. É como quando nós falamos não matarás, no sentido de você pensar mal de uma outra pessoa, de você falar mal de uma outra pessoa, e que as Escrituras falam que é como se estivesse matando ela. Mas neste caso do não furtarás, quantas coisas elas passam, quantas coisas nós reputamos como normal. Nós conseguimos olhar na mídia quando uma pessoa ela rouba R$1 milhão e nós desviamos 1 centavo. Isso é tão pouco, faz tão pouca diferença, a pessoa nem vai perceber. Mas o cerne da coisa, a raiz da coisa, será que nós não estamos roubando? Não furtarás. Talvez seja um dos que mais vai mexer com você. Êxodo capítulo 20, verso 15. Apenas 2 palavras. Um significado tão grande, tão amplo. Como sempre, nós apresentamos 2 exemplos. O exemplo da desobediência. E nós temos a figura de Acabe, rei de Israel, casado com Jezabel. Talvez ele seja mais conhecido pelas ações da sua esposa do que pelo próprio reinado dele. Acabe, ele tira o que não é seu. Nós vamos tratar disso mais para frente. Exemplo de obediência, nós temos Zaqueu. Não porque não pecou, não porque não furtou, mas porque ele se arrepende e devolve aquilo que ele havia roubado. Os nossos exemplos. Universidade de São Paulo, a USP. Uma das melhores faculdades do Brasil, financiada pelo governo, paga com os nossos impostos. Certamente os seus estudantes se constituem uma elite privilegiada. Além de professores preparados, educação gratuita, os alunos desfrutam de várias vantagens. Entre elas, a existência de alojamentos e restaurantes. Eu não sei o custo da refeição lá, mas o meu filho lá em Cuiabá, ele faz faculdade e o restaurante lá é R$1. Comida balanceada, com sobremesa, com um suco, alguma coisa para você beber. E também, no caso da USP, há alojamentos para que as pessoas elas possam dormir. Não sei se tem custo ou se é um custo barato. Com certeza aproveitam bem esses privilégios e não perdem a oportunidade de demonstrar sua gratidão por esses benefícios sustentados pelos seus e meus impostos, certo? Você acha que realmente eles são gratos? Errado. No dia 10 de maio do ano de 2000, por volta da meia-noite, cerca de 200 estudantes saquearam o restaurante do conjunto residencial da USP. Além de levarem vários tipos de alimentos, consumiram no local 8 garrafões de vinho. Não sei porque também tinha vinho dentro de um restaurante da faculdade, mas tinha. O assalto à propriedade alheia toma várias formas e ocorre em diferentes proporções. Desde ações coletivas, como a desses estudantes,
favorecida pela anonimidade do grupo. Ninguém sabe o que é, quem é, foi feito à noite. Até o roubo seguido ou precedido de violência. Cena cada vez mais comum nas nossas vidas. Apesar do advento da Covid ser estampado nos jornais e tomar uma grande parte do tempo, nós continuamos vendo ações de violência, de assalto, de roubo e muitas vezes de assalto, roubo seguido de morte. É comum. De certa forma, sempre chama mais atenção a nós as subtrações que envolvem grandes somas de dinheiro. Então você não vai ver no jornal, olha, fulano de tal, ele foi preso porque ele tirou um xerox da empresa dele, de um documento dele, mas ele não pagou. Ou fulano, na casa de um amigo, ele pegou uma caneta Bic, colocou no seu bolso, saiu e agora ele está preso. Sempre chama mais atenção para nós quando falamos em grandes somas de dinheiro, normalmente praticadas por aqueles que se encontram em poder, exatamente pelos que deveriam estar velando pela lei. Então, o que nós esquecemos é que eles são seres humanos como nós. Eles têm mais oportunidades do que nós, então eles praticam roubos maiores do que nós praticamos. As notícias a esse respeito se repetem com tanta frequência que passamos quase a achar que essa é a norma de comportamento dos governantes e poderosos. Nós nos acostumamos. As situações, conforme elas são repetidas, nós nos acostumamos. Se você vê casos na mídia de pessoas que assassinaram pessoas, quando a cena vem à tona, todo mundo fica chocado. Esses dias eu estava andando de carro com a minha filha, e aí passou uma música lá, e aí eu lembrei do assassinato de Guilherme Pádua, eu nem lembro o nome da moça, e o cara matou a moça com 12 tesouradas, né? Ele furou ela com a tesoura. E aquela notícia, ela ficou nos jornais por muito tempo. Hoje é apenas uma lembrança. Quando nós vemos os familiares enlutados, pessoas que morrem, as pessoas dão todo um apoio, toda uma assistência. Mas passado um tempo, aquilo fica comum. Eu não tenho mais, aquilo fica comum para mim, não é mais preocupante. Doenças, enfermidades, necessidades. No começo da semana, compartilhei com os irmãos, final da semana passada, agora eu me perdi no tempo, da dificuldade da nossa irmã Esther, com a sua titia, com a sua falta de recursos. E alguns irmãos compartilharam. Mas o que eu digo para você é que isso não é algo de uma vez só. Daqui a um tempo para frente eu vou mandar novamente. Porque o que nós esquecemos é que as pessoas elas precisam continuamente de comer. Então as notícias elas espaçam. E nós, com a quantidade de vezes que nós vemos de pessoas roubando, nós começamos a achar que é algo normal. Uma revista mensal registrou vários casos com números tão fantásticos que temos de fazer um esforço para reconhecer que não se trata de exagero. E o autor do livro, da qual eu estou tirando, ele separou alguns casos que não importa que eles são mais antigos, como o caso que eu falei para vocês de 10 de maio de 2000 dos estudantes da USP. Porque se isso fosse uma coisa pontual na história, a gente ia falar assim, aconteceu lá, não acontece mais. Não, continua acontecendo. Então eu vou dar exemplos que são mais antigos, mas que nos dias de hoje são a mesma coisa. Dentre os muitos relacionados na reportagem, eu destaquei alguns. Primeiro, Sani Abacha. Ele foi o todo-poderoso regente da Nigéria, até que faleceu em uma orgia sexual em 1998. Durante o seu governo, a corrupção se enraizou em todas as esferas governamentais. Frequentemente, ele ordenava ao Banco Central que enviasse quantidades de dinheiro que eram carregadas em caminhões até o seu palácio.
apesar da pobreza que assolava o país. Estima-se que ele desviou para contas pessoais no exterior a quantia de 5 bilhões de dólares num período de 5 anos. Enquanto a população daquele pequeno país, comparado ao nosso Brasil, padecia de fome, o que acontecia é que ele olhava para si mesmo e para a vida dos seus descendentes. 5 bilhões de dólares foram desviadas. Quantas pessoas deixaram de receber atendimento? Quantas crianças deixaram de comer por conta do prazer deste homem de guardar recursos, roubar recursos para ele? Ferdinando Marcos, ditador das Filipinas, também um país pequeno, desviou de seu país para suas contas pessoais cerca de 4,5 bilhões de dólares. Apesar de todo o esforço empreendido pelos governos que se sucederam, o país conseguiu reaver apenas 2 bilhões de dólares daquele valor que havia sido furtado. Quantas vacinas deixaram de ser dadas? Quanto em educação deixou de ser investido para que um homem tivesse uma quantidade de dinheiro à disposição dele? Jean-Claude Duvalier, herdeiro de uma das mais sanguinárias ditaduras do continente americano, e no país mais pobre, o Haiti. Estima-se que antes dele ser deposto, ele conseguiu desviar para suas contas pessoais na Europa cerca de 400 milhões de dólares. Roubou menos que os outros. País menor. Pessoas morrendo de fome nas ruas. Pessoas sem nenhum tipo de estrutura, sem saneamento básico, sem locais de moradia. Mabuto Sese Seko. Se a África tivesse um país chamado Tahiti, esse seria o país do Zaire. País igualmente pobre. O presidente Mobutu, até ser deposto, conseguiu desviar uma quantia fabulosa que até hoje não se consegue precisar. As informações variam que ele desviou, no tempo de governo dele, o valor que chega à casa de 10 bilhões de dólares sem nenhum tipo de retorno. Quantas pessoas gemeram para que esse homem pudesse ter esse dinheiro? Quantas propinas foram dadas? Quantos esquemas foram montados de homens igualmente perniciosos para que esse dinheiro saísse dos cofres públicos? Até 1997, o governo só havia recuperado 4 milhões do valor de 10 bilhões de dólares. Mas está muito longe. Vamos voltar para o nosso Brasil. No início do ano 2000, uma pessoa que deveria estar também zelando pelas leis e por sua isenta aplicação, especialmente por ser um juiz de direito, o senhor Nicolau dos Santos Neto, encontrava-se foragido da justiça em função de um processo no qual constatava sua prisão por ter desviado mais de 100 milhões de dólares para contas pessoais no exterior. Enquanto o governo ele fica pensando se ele vai dar um auxílio emergencial de 200 ou de 210 ou é 120, as pessoas elas desviam milhões e bilhões de dólares em esquemas. O juiz Nicolau, em conluio com uma construtora, utilizou o artifício de superfaturamento de um prédio destinado a abrigar as diferentes varas da Justiça do Trabalho na cidade de São Paulo. O que tem aqueles estudantes da USP que nós falamos no começo, com os governantes da África e outros países que nós citamos, com o juiz ganancioso, com os jovens e até de nossas igrejas
jovens de nossas igrejas que pulam a catraca do ônibus, com ou sem a conivência do cobrador para não pagar a passagem. Qual que é a diferença desse tipo de assalto com eu inserir na declaração de imposto de renda uma nota fiscal de R$60, que talvez vai me dar um retorno de R$5? Qual a diferença? Qual a diferença de você ter um recurso e você extorquir as pessoas? Uma pessoa está vendendo um automóvel e ela está com um ente querido enfermo e o carro vale R$20.000 e você sabe que a pessoa ela está desesperada por dinheiro e você pega 10 mil e joga na mesa. Qual a diferença? Os nossos corações, eles tendem a dizer para nós mesmos que as ações dos outros são pecaminosas, mas as nossas não. Qual a semelhança de tudo isso? Não furtarás. Eu lembro que eu estava ouvindo uma vez um testemunho de uma pessoa, era um pastor, e ele saiu com um intercessor a abençoar o Brasil. Era um projeto de abençoar o Brasil. E aquele homem, com o seu intercessor, estavam andando de carro e eles passaram dentro de uma plantação de algodão. Deve ser bem bonito o algodão. Em vez de ser um tomate, em vez de ser um morango, aquela florzinha lá que parece um algodãozinho, né? Ou algo semelhante. E aí a pessoa estava dirigindo o carro, o pastor, e quando ele viu aquilo, achou tão interessante, e ele falou assim: vou parar. Aí ele parou. E ele foi lá e ficou observando aquela plantação, e ele foi lá, estendeu a mão, pegou um e falou: vou levar para minha esposa para ela ver como que é bonito isso. Entrou no carro e foi embora. Passados alguns quilômetros, aquele homem começou a se constranger exatamente por que eu roubei o dono. Mas é nada. Ele não vai saber, não vai sentir falta, mas era dele. Era dele. E aquele homem se constrangeu tanto. E ele pediu perdão ao Senhor. Não sei se ele retornou ou se não retornou. Mas o importante é que nós estamos tão cauterizados no nosso coração que a nossa medida para decidir se uma coisa é roubo ou não é a minha consciência e não a palavra de Deus. Não o que a sociedade diz, mas o que eu acho. Qual a semelhança? Todos quebraram o 8º mandamento da lei de Deus: não furtarás. Se você quiser estender isso para empresas que não têm registro, empresas que fraudam, o caminhar do cristão deve ser pautado por honestidade, mantendo todo o respeito pela propriedade alheia. O atentado contra a propriedade do próximo vem muitas vezes acompanhado de violência, como é o caso de Acabe, que nós vamos tratar depois. Mas a quebra do 8º mandamento ocorre no nosso dia a dia. Eu lembro que certa vez eu fui privilegiado em ir até os Estados Unidos, e a cultura deles é uma cultura bem diferente da nossa. Você se espanta em andar por casas, e na região que eu estava lá, na região de Miami, região do sul da Flórida lá, em que as casas elas não têm grade na porta, em que as crianças brincam na porta, andam de bicicleta e elas não colocam para dentro as bicicletas, elas deixam na porta. Bolas de futebol, bolas de basquete, está tudo na porta. E se você chega para uma pessoa e dá um troco, ou melhor, você compra alguma coisa, e aquilo custa $50 e 20 centavos, o cara vai te dar o troco real. E é esperado que haja esta forma de lidar com os recursos que são seus ou que não são seus. E apenas sua palavra ela vale.
Então, se você comprar alguma coisa e for em qualquer outra loja, dizer, eu vim, comprei nesta loja esse produto e eu quero devolver, o caixa não vai pensar duas vezes. Ele vai abrir o caixa e dar o dinheiro, porque ele acha que você está falando que é verdadeiro. A gente está dirigindo aqui em situações do Brasil, vai ter um retorno para a direita. Em vez de você ficar lá na fila lá atrás, o que você faz? Vai o mais próximo possível e depois dá seta e põe a mãozinha para fora. Lá eles não fazem isso. É interessante a cultura, não que eles sejam perfeitos, eu estou citando exemplos pontuais. Mas é interessante nós vermos a diferença de crescimento ou de cultura. O caminhar cristão, ele deve ser pautado por honestidade, mantendo todo o respeito pela propriedade alheia. O atentado contra a propriedade do próximo vem muitas vezes acompanhado de violência, como é no caso de Acabe, mas a quebra do 8º mandamento pode, ou seja, ocorre em várias situações do nosso dia a dia. Por isso nós devemos examinar todas as implicações representadas na quebra e guarda do 8º mandamento. Zaqueu é o nosso exemplo de crente arrependido. Não é que ele não pecou, nós vamos tratar isso bem específico, mas só dando uma pincelada. Zaqueu é o exemplo do crente arrependido, que procura o caminho da honestidade. Deus espera da minha parte e da sua parte desprendimento e não ganância, bem como a prática da benevolência, da benignidade e uma vida transparente e correta perante os homens. As pessoas têm que olhar para você e ver uma pessoa correta. Será que vê? Se você vê lá Timóteo, se você vê Tito, quando se começa a explicitar as características de servos de Deus, homens que vão ascender, não é ascender de lâmpada, é ascender de subir, ascender ao ministério, ele chama de episcopado, que é pastorado. Ele fala que sejam pessoas de reputação irrepreensível. A pessoa tem que olhar para você e falar assim, esse não faz isso. Mas isso não é relegado apenas a líderes espirituais. Porque nós, como corpo e como igreja, nós somos pessoas compostas de braços, de mãos, de dedos, de olhos, de cabeça, de orelha, de uma série de formas. Não é só do pastor. Então o que nós temos que entender é que a nossa vida, ela tem que refletir o Evangelho aonde nós formos. Se a pessoa olha para você e vê que você é uma pessoa que é não confiável, então graças a Deus, eu aprendi com meu pai, com essa condição de você buscar a honestidade. Piso na bola como você, mas eu procuro fazer da maneira mais correta possível, para que ninguém fale assim, você fez isso. Não porque é a minha honra, mas é porque é a honra dele, a honra do Altíssimo. Porque quando as pessoas olharem para você, elas não vão julgar você, elas vão julgar o próprio Deus. O 8º mandamento é bem claro quanto ao respeito que Deus requer de nós sobre a propriedade alheia. São só 2 palavras, sim, mas dava para escrever vários livros a respeito desse material. Em certo sentido, nada nos pertence. Esse é o primeiro princípio. Você não tem direito a nada. Estava lendo com a minha família Gênesis. Nós acabamos na semana passada a leitura da Bíblia. E nós começamos de novo. E aí falava-se de um homem chamado Nimrod. Está lá no início de Gênesis. E esse homem ele é conhecido como o primeiro homem que quebra o mandamento do não furtarás. Isso é colocação minha. Porque até então, as pessoas queriam morar do lado do rio, elas iam e moravam. Elas queriam comer da macieira ou da parreira lá, pegar uma uvinha e comer, eles comiam. Mas quando esse homem entra, ele tinha um espírito violento. E ele começa a fazer o que a gente vê muitas vezes hoje nas favelas. Você vai morar aqui, essa terra é minha. Como sua? Pegava o seu cajado, grupo de pessoas fortes, você fala assim, é minha, algum problema? Você quer morar aqui? Você vai ter que pagar alguma coisa para mim. Vai ter que pagar um aluguel.
Vai ter que pagar um direito para você morar aqui. Pô, mas não é sua, é do Senhor. Não, é minha. Em certo sentido, nada nos pertence. Pois tudo que temos vem de Deus. Quando nós fazemos a oração nossa do dízimo, é exatamente esse sentido. Não é seu. Como que você pega algo que não é seu? Quando alguém pega o que é seu, você reclama. Mas e quando você pega dos outros? Ou pega do Senhor? Em certo sentido, nada nos pertence, pois tudo pertence a Deus. Somos apenas mordomos, administradores dos recursos que estão à nossa disposição. E aí eu volto, irmão Cláudio ora. Deus é o Deus do ouro e da prata, não só do ouro e da prata, mas do ferro, da casa, do tijolo, do recurso, do dinheiro, da comida, de todas as coisas. Por outro lado, essa administração que Ele nos delega, Ele coloca nas nossas mãos. Você também vai lá em Gênesis, Ele fala, cuida da natureza, planta nessa terra, mas o seu objetivo é subjugar esta natureza com sabedoria e não o próximo. Em nenhum lugar mostra a instrução de que o homem ele pode subjugar o próximo. E é isso que nós fazemos aqui. Então, se você pegar um aluguel, por exemplo, lá em São Paulo, da mesma casa que eu moro, você vai pagar R$ 1.500, que é quanto a minha casa está alugada lá. Aqui essa casa, mais de R$ 2.000. Por quê? Porque as pessoas acham que elas podem cobrar mais. E não importa se a pessoa está precisando ou não está precisando. Em especial com esse tempo de pandemia, pessoas têm sido despejadas e casas têm ficado vazias, simplesmente porque as pessoas elas querem o recurso para elas. Por outro lado, essa administração que Ele, Deus, nos delega, traz com si certos direitos e obrigações. Dentro desse conceito de administração da criação, o direito de propriedade procede de Deus. Não porque Ele ordena que a gente tenha coisas, e sim porque Ele normatiza, Ele estabelece regras para que as pessoas elas possam ter propriedades. O dever de se respeitar que Ele delegou a outros é algo também requerido por Deus para a harmônica manutenção do nosso relacionamento com o próximo e da vida em sociedade. Se nós não seguirmos as ordenanças e os mandamentos de Deus, o que acontece é conflito. Ah, esse ponto é meu. O meu carro tem que parar aqui, o seu para em outro lugar. A gente acha que a gente é dono. A gente vê isso nos estacionamentos das feiras, em que os guardadores de carro falam, não, essa área aqui é minha. Se você quer parar aqui, você vai ter que me dar um dinheiro para eu olhar o seu carro. Não importa se você quer ou se você não quer. A pessoa se acha dona daquilo. Eu lembro que quando eu era jovem, tá lá, meus 18 anos, a gente ia para a praia, e aí você parava o carro, em especial uma vez eu fiz uma viagem com um amigo meu para Porto Seguro de carro, e aí nós deixamos o carro lá. Quando nós voltamos, o carro estava metade encerado. Achei estranho aquilo. E aí o rapaz chegou e falou assim, não, o preço é R$20, é R$50, mas eu não pedi para você fazer, eu já fiz. E eu quero acabar, mas para acabar você tem que me pagar. Como é que você não vai dar o dinheiro para a pessoa? Aí na próxima vez que você parar, o que ele vai fazer? Ele vai furar teu pneu, ele vai riscar o teu carro. Aí aqueles 20, 50 reais que eram para resolver aquele problema, vai se transformar em quanto? Um pneu 250, 300, 400 reais, uma pintura na lateral de um carro, quase R$1.000. Então você se submete ao que? É o roubo. E o ser humano acha que está tudo certo. Esse é um princípio tão importante e é um conceito moral tão importante que Deus julgou necessário incluí-lo nos 10 mandamentos. É necessário dizer para você que se o meu carro está parado na rua, com a chave no contato, você não pode pegar esse carro e levar embora porque não é seu? Pois é. Mesmo assim, está na lei de Deus, porque nós, com o nosso coração endurecido, nós achamos que nós podemos sim subtrair essas coisas. Um celular, uma coisa que está encontrada ali, um dinheiro. Não, eu acho achado não é roubado. É legal desde que não seja o seu, ou seja o meu, mas do outro pode.
Esse mandamento ele está igualmente incluído e refletido na legislação civil de Israel e, excetuando-se algumas experiências desastradas na história, tem feito parte do corpo legislativo de praticamente todas as nações. Todas as nações dizem que não podem roubar. Se você cometeu roubo lá no Irã, eles pegam a sua mão e corta. Corta uma mão, depois corta outra mão, depois vai cortar o pé. Até que você entenda que você não pode roubar. Ó, pastor, como eles são duros e radicais. Não, eles estão certos. Porque não se pode subtrair as coisas dos outros. E a gente só aprende quando vem a pancada, que é o que nós temos falado nos nossos cultos. Será que você vai ter que passar mais uma vez por lutas para você aprender a fazer o que Deus comanda você fazer? E a nossa vida é uma vida de ensino e erro, ensino e erro, ensino e erro. Seja no âmbito familiar, seja no âmbito pastoral. Eu falo para vocês, tem que fazer isso, faça assim, faça assado. A pessoa, não, eu vou fazer do jeito que eu quero. Aí vem, pastor, me ajuda. Ajudo. Mas a gente sofre por conta disso. Quando este direito é desrespeitado ou exercitado em contradição a outras determinações de beneficência, benevolência, temperança, contidas na palavra de Deus, a sociedade sofre e começa a se fragmentar, que é exatamente o que nós estamos vendo na nossa sociedade hoje. Pessoas sem respeito, sem amor. Pastor, isso é uma novidade. Não é, as escrituras dizem que nos últimos dias o coração das pessoas se esfriaria. Eu falo e volto novamente para a gente encerrar. Mandei um recado pela primeira vez na história da nossa igreja. Primeira vez na história da nossa igreja. De uma pessoa que estava passando necessidade de fome. Por que todos não ajudaram? Só alguns. Será que todos não tinham R$1 ou R$10 para ajudar? Será? Fica você com Deus. Fica você com Deus. Você entende como o nosso coração ele age em benefício nosso? Porque quando a dor é no nosso lugar, na nossa vida, nós criamos um alarde. Mas quando a dor é do próximo, ele que se vire. Finalizo esse primeiro período com essa exortação dura no seu coração. Daqui a 15 minutos nós estaremos retornando para dar continuidade ao nosso estudo. Peço que você não saia daí. Mesmo que tenha sido duro para você, continue. Nós temos que dar continuidade. Se você não conhecer o princípio, você vai continuar no engano e no erro. Que Deus te abençoe.